a nós, depois eu corto lá. Bem-vindo, bem-vinda ao canal de Algoritmos. Eu sou Diogo Dourado, engenheiro de software. Aqui eu gosto bastante, trabalho com performance. Hoje eu comecei a olhar para dados e tal, e eu sou curioso, né? Curioso, então. O que aconteceu? Se você acompanha aqui o canal, você assistiu na semana passada, você viu lá que a gente investigou um probleminha num bendito WordPress lá, de um header de segurança e tudo mais. E aí, para conseguir resolver esse problema, eu tive que pegar acesso, certo, ao servidor ali. E aí, quando eu peguei o acesso a esse servidor, eu peguei lá então um login e senha de um tal de um painel de WHM. Recebi um link duvidoso ali, certo, de um IP direto, e aí me mandava para um link assim, ó. Assim. Beleza. Aí eu estranhei médio. Vou confessar assim que eu já tinha visto alguma coisa parecida aqui há alguns anos. Bota anos aí atrás. Deixa eu virar aqui o notebook. Alguns anos atrás, em que eu olhei lá. Eu subi, né, um WordPress ali e tudo mais. E o hosting, acho que era da HostGator, inclusive, dava um painelzinho. Não como o WHM, mas como esse aqui, o cPanel, certo? Então, aqui dentro, certo? Aí eu falei, caramba, pode crer, acessei ali. Já que a gente vai entrar mais no detalhe aqui, só queria explicar para vocês que eu fiquei curioso, cara, porque eu fiquei pensando assim. Falei, cara, e se eu quisesse, por exemplo, subir um site, em vez de eu ir lá na HostGator, por exemplo, e pegar um WordPress aqui já no jeito. Como que eu faria para hospedar eu mesmo sites aqui e, inclusive, né, possivelmente oferecer isso como um serviço, certo? Então, eu oferecer uma hospedagem dentro de uma infraestrutura que eu controlo e que basicamente é minha e eu fornecer ali, né, os servidores para a galera subir sites WordPress. Então, aí eu falei, cara, a pergunta que ficou na minha cabeça, né? É o seguinte: como hostear então? Como que as pessoas fazem hoje, né? E aí eu achei uma thread aqui super interessante aqui do Reddit, em que a gente via aqui, é, basicamente, não, bastante gente falando aqui, ou eu faço hospedagem direto num site já de WordPress, beleza? Então, num HostGator da vida, Hostinger, pega um plano lá que bota um monte de WordPress e sucesso. Então, assim, esse é o serviço que você vai prestar, né? Configurar lá na HostGator. Legal, só que a partir do momento que a gente está fazendo isso, a gente já está perdendo uma margem aqui, certo? Por exemplo, para a HostGator ter essa operação aqui, ela tem que lucrar, então ela tira parte dela. E a gente, por ganhar essa facilidade, certo? De já estar prontinho, a gente paga por isso. Então eu só queria investigar um pouquinho antes, né? De chegar assim, beleza, esse é o jeito. E outras maneiras, né? E aí eu vi um rapazinho aqui, esse carinha aqui, inclusive, né? Que ele é esse, WHM. Não lembro se ele. Bom, eu não vou nem saber os comentários certos agora, porque eu não tenho certeza nem se foi essa thread aqui. Mas então, beleza, a galera ou sobe nos WordPress, ou então a galera sobe num WHM mais cPanel. O que que isso, o que que é isso, certo? Então, o WHM mais cPanel, ele é um software que, na verdade, assim, ele é um pacotão, tá? Então eu vou resumir para você aqui. Ele é um pacotão que dentro dele vai vir um monte de coisa. Overview. Então, nossa, não tem um lugar fácil para mostrar o que que ele tem, né?
About Company Solutions Features aqui. Beleza, então o que ele vai ter dentro aqui do cPanel primeiro? Então o cPanel é o site que você comprou lá da HostGator, ele libera lá para você. Ele vai ter já, dado que você colocou um domínio ali, então ele vai subir um servidor de e-mail, por exemplo, tá? Nossa, eu não tô com os comentários abertos aqui. Deixa eu deixar ele... Deixa eu ver, né? Eu volto aqui. Ninguém falou nada. Show de bola, então. Então, você pode subir aqui o servidor de e-mail já nele. Então, ele sobe esse carinha que, assim, segurança levemente duvidosa, certo? Tipo, é difícil você conseguir manter os mesmos patamares ali de filtros anti-spams, anti-spoofing, que a galera conseguir ver o que tá rolando, os e-mails que estão passando ali pela, pelo seu servidor de e-mails e tal. Então, eu não sou especialista nisso, então eu fico um pouquinho receoso aqui, mas sim, você consegue subir aqui para quebrar galho, é top. Beleza? Então tem e-mail, você consegue aqui na parte de domínio, você linka um domínio que você já comprou. Eu acho que até mesmo dá para você fazer a ponte de já comprar aqui pela plataforma. Mas uma coisa que é interessante que você consegue fazer é utilizar o cPanel como um servidor de DNS. Então você lá, por exemplo, você comprou um domínio no registro BR, você aponta como o servidor de DNS a URL que vai ser gerada aqui do seu cPanel. E dentro do cPanel você consegue então absorver as funcionalidades ali de fazer o, o roteamento do domínio, certo? Então definir os records ali do tipo A, do tipo TXT e por aí vai. Então você realmente fazer o link do seu servidor. Ah, interessante, né? Essa funcionalidade. Aí tem, cara, um servidor FTP, então ele já sobe ali. Tem um painelzinho gráfico em que você já vai conseguir baixar, editar os arquivos. Então, isso é interessante. Ele já sobe um PHP-MyAdmin. Então, você consegue acessar o banco de dados ali dos seus WordPress. Algumas métricas. Ele tem um esquema de backup. Vamos acessar aqui, né, de funcionalidades. Esse aqui é o cPanel, então ele vai subir todas essas funcionalidades aqui. E o WHM, ele vai fazer o quê? Você vai trabalhar com accounts. Então, account aqui é o conceito que a gente tinha falado de sites que você vai subir. Então, uma account está diretamente linkada com um domínio, que vai estar diretamente linkada com um site. Beleza? Então, aqui o WHM é o gerenciador de cPanels, né? E esse cara aqui... Então, assim, o que vai acontecer de fato, né? Numa máquina, você vai subir essa instalação de cPanel mais o WHM, que inclusive eu até documentei aqui. Você vê, é bem fácil, tá? Aliás, né? É fácil a partir do momento que você lê a documentação. Então, você tem que garantir que a instância que você está subindo ali de servidor, ela vai ser... ela vai ter os requisitos mínimos ali, então você vai ter que acessar, no caso do cPanel WHM ali, ele é um Ubuntu Server 2204, 2 GB o mínimo de RAM. Então 2 GB já é uma maquininha um pouquinho mais potente, né? Então você chega lá, atualiza ela, vai para home e manda o SH no script deles aqui. E ele vai ficar instalando um tempão. Então ele vai subir tudo aquilo lá que a gente viu, PHP-MyAdmin, o próprio banco, o MariaDB, ele vai subir o servidor de FTP, tudo isso, né? Então o cPanel WHM, ele é um conjunto de ferramentas open source, banco, PHP-MyAdmin, tudo isso embalado e com uma interface visual que você consegue já fazer tudo. Backup dos servidores, backup dos bancos, você configura semanal, diário,
Você consegue controlar a quantidade de espaço, né? Isso aqui eu achei uma parada muito legal, assim. Então você aloca para cada account do seu WHM uma quantidade X de armazenamento. É, aí tem um ponto, né, que você chega aqui, que é o seguinte. Então o que a gente está falando é um computador que ele consegue subir múltiplas instâncias de cPanel, que vão ser toda servidor de FTP, banco, WordPress, domínio, não sei o que lá. Então, com essas múltiplas instâncias, o que que acontece? Se você começa a oferecer serviço para múltiplas pessoas, vamos botar, se você tem um site que tem uma carga, um tráfego maior do que os outros, ele vai impactar a performance, tá? Então vamos botar, a gente botou 2 GB lá de RAM e ele tem um virtual CPU, né? Então ele tá processando lá, tá tendo muito acesso. Vamos botar, cara, Black Friday lá, esse site malucão, entrou muita gente. O que que vai acontecer? Por conta de ser uma máquina compartilhada e os outros sites estão rodando nela, né? O consumo de recursos que vai ocorrer nesse site da Black Friday que está bombando vai impactar a performance dos outros. Tá bom, aí eu não estou falando nada de novo no mundo, certo? É assim que as VPS, as Virtual Private Servers, funcionam, certo? Então, isso é um problema, tá? Então, o problema de Virtual Private Servers, né? Que eles compartilham no mesmo lugar, um cara pode afetar os outros, e não só do lado de performance, como do lado de segurança. Vamos imaginar que se a gente está falando de oferecer a hospedagem como um serviço aqui para pessoas que vão construir WordPress, a gente não pode esquecer que a gente está lidando com pessoas aqui, certo? Com clientes que querem meter o louco, certo? Você quando não é. Não, na verdade, assim, as pessoas metem loucos de montão, né? Então o que que vai acontecer? Vai vir uns bacana, vir instalar um monte de plugin pirateado, porque eles não querem pagar um Elementor lá, ou o template bonitinho que eles gostam. Aí vai, baixa piratão, cheio de vírus a parada. E aí que tá o problema, porque uma vez que essa pessoa pega e instala um plugin comprometido, existe um mundo em que esse plugin ele consegue não só infectar e atrapalhar o site que foi instalado, como todos os outros accounts que estão nesse mesmo host, certo? Então o cara vai conseguir, né, sair do contexto da virtual private server que ele tá ali, que ele infectou, para conseguir atacar os outros. Então esse é um problema assim que eu acho muito grande, certo? E aí eu comecei a investigar, falei, cara, não é possível. Isso aqui é, sei lá, engenharia de software 101, assim, esse é o efeito que a gente tem sobre essa arquitetura. Aí, obviamente, a galera já pensou nisso, já resolveu isso. Como que eles fizeram isso? Eles fizeram isso, ó, a partir do seguinte, criaram, tá? Criaram um sistema operacional Linux chamado Cloud Linux. E ele nasceu justamente para a missão aqui de prover shared hosting num mesmo ambiente de maneira que resolva esses dois problemas que a gente trouxe aqui. Problema 1. A gente está falando do compartilhamento de recursos de um computador, de uma máquina. Então, alto throughput dentro de um servidor vai causar com que outro site dentro desse mesmo servidor seja impactado. Então, para resolver isso, foi criada uma divisão de recursos a nível de sistema operacional. Então, você consegue criar meio que. Eu não sei se tem o nome certinho aqui. Então, Stability Limiting. Então, Lightweight. Aqui, ó. Então ele tem essa Lightweight Virtual Environment Technology. Então que ele consegue fazer essa separação do ambiente, tanto a nível de recursos, então você vai alocar, olha só, para esse cara aqui eu vou querer tanto, eu vou alocar tanto de processamento, tanto de memória,
como ele faz um isolamento, obviamente virtual aqui, mas aí a gente vai ter que acreditar na capacidade dos desenvolvedores do Cloud Linux ou investigar, estudar mais um pouco como que eles dizem que resolvem esse problema, beleza? Mas na teoria é isso. Então ele resolve, né? Eu acabei dando spoiler aqui, né? Mas tanto o lado do recurso, então ele consegue compartilhar, como ele consegue resolver o lado da segurança, que é garantir que dentro daquela instância ali ele não vai conseguir sair dela, né, pro host e infectar outros sites que tivessem ali dentro. E aí eles comentam aqui que isso para os clientes deles ali trouxeram é, um aumento no uptime muito legal, retenção maior dos clientes, por não ter esses problemas de VPS e tal. Então, muito massa, né? Esse sistema operacional, o motivo dele ter nascido eu também achei bem legal. E aí, cara, uma coisa que você. A gente está falando aqui de usar muita coisa pronta, certo? Então a gente falou lá, vamos pegar então esse cPanel e o WHM. Isso custa, certo? Se você não quer desenvolver tudo isso, isso tem um preço, certo? Então você vai vir aqui, você vai ver o pricing dele, que vai ser a partir de $17 no mês para um site, depois para 5. Então vamos calcular com de 5 aqui, ó, que são $30, vai ficar $6 por mês por site. Então é um custo relativamente alto, se você for ver, tá? $6 por mês por site. Porque isso aqui vai adds up, right? Isso aqui adiciona em cima dos custos que você já tem de cloud. Então, eu queria passar sobre uns números aqui para a gente começar a ter noção de quanto custa essa brincadeira, certo? Então a gente já viu aqui, aliás, a gente não viu no detalhe, então vou mostrar para você no detalhe, ó, hospedagem de sites, servidor VPS. Não, acho que é a hospedagem de site aqui. Plano P, plano M. Tal. Pô, cara, eu acho. Tinha um aqui que eu queria ver um que ele é WordPress. Já ele falava assim. Hospedagem de site. Bom, mas é isso então, né? Bora de hospedagem então. Ver planos. Ai, foda dessas promoção, cara. Eu vou ir no outro aqui, ó. Vou ir no Hostinger. Vou ir no Hostinger aqui que eu sei que ele tem um preço fácil pra gente ver. Então, ó, você vai vir aqui, ó, quero WordPress Managed. Então, você já vai fazer tudo para mim. Aqui, ó, para você rodar aqui um servidor premium, que ele vai ter 100 GB de armazenamento, vai dar um monte de coisa, eles cobram a partir de $8 por mês. Beleza? Então, você vê, isso aqui é difícil de competir quando você tem poucas licenças compradas, certo? Poucos sites sendo hospedados. Porque só a gente já viu lá que só a licença do software é $6. Então isso aqui fica complexo. Obviamente, né, quando a gente começa a adicionar mais e mais, aí sim fica baratinho. Chega a ficar R$ 1, $1 né, por site. Aí daria, né? Mas beleza, então a gente tem. Vamos botar ali os $6 para o software. E aí você tem mais o sistema operacional aqui. Aí, no meu entendimento, tá? Você provavelmente quer fazer um serviço de qualidade, certo? E eu acredito que muitos desses hostings aí, não sei se tem uma proteção assim, certo? Se é na várzea ou se não é, basicamente. Então, vamos considerar que a gente está entregando um produto de qualidade. Para você colocar aqui, ó, um servidor, então, 2 a 4, vamos pegar naquele preço, né? Vai ficar mais $6 por mês. Então, juntou 6 com 6, 12. E agora, para rodar isso aqui, vamos dar uma olhada lá no DigitalOcean. Lá no DigitalOcean, vamos dar uma olhada quanto que custa pricing uma droplet
que rode isso aqui. Então é 2 GB, 1 vCPU, 50 GB de SSD. $12 por mês, tá? Então, no final das contas aqui, você, para conseguir subir esse cPanel, e aí eu perguntei pro ChatGPT só para... Então, beleza, ó, a gente, vamos somando aqui, hein? 6 da licença, 6 do sistema operacional, mais 12 da Droplet, da máquina que vai rodar isso aqui, $24 por mês. Aí eu vou perguntar aqui, ó, how many sites can a cPanel mais WHM run with minimal requirements? Que é 2 GB de RAM, 1 vCPU. And give me scenarios for low traffic, medium traffic and high traffic. Então, quantos sites eu consigo hospedar nesse setup de WHM mais o cPanel de acordo com os tráfegos aqui. Então, olha só. Se eu tiver sites de baixo tráfego, eu consigo de 10 a 20 com esse setup. Médio de 3 a 7, high de 1 a 2. Então, eu vou assumir aqui, acho que falar que 8, tá bom? Porque a gente fala assim, alguns é médio, alguns é pouco, ninguém vai ser demais, não. Então, beleza, 8 sites, eu acho que tá legal. Cara, com 8 sites, então, fazendo todos esses cálculos aqui, a gente chega no valor dividido por 8, $3 por site que você vai gastar para subir aqui. A gente está falando então do hosting, das licenças, e é isso, né? Legal, fora ali ainda tem domínio que a galera dá de graça, então ainda tem umas paradinhas para você lutar contra. Cara, então a gente está gastando aqui, beleza, a gente fez os cálculos, e agora, né? Aí eu fiquei pensando no seguinte, então a gente tem uma margem relativamente pequena, mas que dá para trabalhar, porque a gente viu, gastamos $3, dá para vender por uns... Ali é 8, mas não sai tão. Agora você falar aqui na manutenção premium e tudo mais, você pode tentar aumentar um pouquinho, né, esse preço, mas ainda assim é uma graninha, né? Deu diferença aí de $5 para o que a galera cobra lá, que a gente teria de margem cobrando o mesmo preço. E cara, aí eu fiquei com uma pulga na orelha, assim, que eu fiquei pensando, pô, hoje em dia, cara, eu entendo, isso aqui, para vocês terem noção, tá? É uma coisa que veio lá de trás, assim, a galera já fazia isso há muito tempo. E eu me pergunto se a gente deveria continuar fazendo isso, se hoje em dia vale a pena. Porque qual que é o problema aqui dessa arquitetura? Como a gente viu lá, é um monstrão, certo? Então, quando você pega para instalar e rodar esses comandos aqui, ele vai baixar 1 bilhão de coisas. Você vai ter em uma só máquina o seu servidor FTP, você vai ter o web server, você vai ter o banco de dados, você vai ter, sei lá, tudo que está subindo ali, servidor de DNS. Só que, cara, hoje em dia, olha só, por exemplo, e-mail, né? Eu acho que subir um e-mail, um servidor de e-mail ali com configurações básicas e tal, não ter uma arquitetura, uma infraestrutura grande, forte, eu vou colocar, já se torna um problema, tá? Eu acho que não dá para você sair naive assim, tentando meter o louco, achando que ninguém vai te cobrar por isso, certo? Então, beleza, problema 1, a gente tem lá um servidor de e-mail que, cara, difícil você falar assim, você chegar para um cliente e falar, olha, pode usar safe, tá? Pode usar. Eu não teria essa moral. Então, tem um servidor de e-mail ali, aí servidor de DNS. Cara, será que você realmente precisa disso? Porque você quer cuidar disso, né? Você quer ser o servidor de DNS ali? Será que não faz sentido? E o que eu acho que sim, você esconder esse IP e
mostrar para o mundo através da Cloudflare. Então, quem vai atuar como esse servidor de DNS, na verdade, seria a Cloudflare, e ela faz isso de graça pra gente. Beleza? Então, servidor de e-mail não vale tanta pena assim no meu entendimento. Parte 2, servidor de DNS, a gente não precisa disso. Porque a Cloudflare, por exemplo, ela entrega o HTTPS já tudo no pente, você não precisa comprar nada e tal. Então, tem isso e tem a questão que, cara, e se eu quiser escalar, por exemplo? Então, a gente montou aqui essa operação, beleza? A gente começou a colocar muita gente para dentro. E aí, para você escalar esse negócio, é uma escala, na verdade tem duas escalas que você pode fazer. Ou você pode pegar, aumentar a máquina, que eu acho que vai ser o que seria feito até muito tempo. Então aumenta até, você bota uns 200 sites lá e você começa a pensar, eu acho que eu quero botar uma outra instância aqui para, sei lá, para se não morrer um, não morrer todos, pelo menos, né? Eu já divido. Acho que pode chegar um momento que isso faça sentido. Só que fica difícil assim, porque você vai escalar todo um computadorzão lá, mas será que não seria interessante você conseguir escalar o que tá tendo problema, o que tá sendo gargalo e só, né, você conseguir isolar essa melhora? Então, por exemplo, se eu tivesse o banco rodando em uma instância separada, que fosse totalmente managed ali, então ela tem onde eu quero chegar, num RDS, por exemplo. Então eu quero usar um serviço de cloud que já me dê um banco com, pô, eles já vão cuidar de upgrade de versão, eles vão cuidar de falhas de segurança, eles vão me dar monitoramento, eu consigo tanto aumentar o tamanho do disco ou melhorar a máquina. Então, localizado, né, só na parte do banco. O que eu acho que nem eu acredito que não demoraria para ser o gargalo, acho que a parte mais de web server, talvez, que então é onde eu acho que é o próximo ponto aqui, né, entender como que fica de custo e assim, não só custo mínimo aqui desse setup, mas também acho que viabiliza a escala, assim, eu acho que torna um negócio que você consegue escalar mais depois a menor custo. Então, RDS, aí isolamento, né? A gente falou lá que, por exemplo, o Cloud Linux ele já faz esse particionamento de recursos, de HD, né? Aí existe um mundo em que a gente passa a comprar instâncias menores, as mais fracas possíveis, e usa uma EC2 para cada um, então. Então a gente passa a ter um isolamento real, né? Em vez de fazer ele virtualizado dentro dessa instância de Cloud Linux, o que eu faria era uma instância nova de servidor para cada site. Então eu conseguiria, porque aí eu consigo escalar por site, certo? Então, e se a gente der uma olhadinha aqui no painel, por exemplo, da AWS, aliás, da própria Droplet aqui, ó, é que aqui ele é um pouquinho $4, né? É o mais barato que ficaria por site aqui. Mas eu acho que na AWS a gente conseguiria alguns preços melhores ali nas máquinas tipo, mini. Tem umas paradas bem pequenas, assim. AWS Pricing, ó. Não, esse aqui é o patrocinado. Pricing Calculator aqui, ó. Então, eu tendo um RDS, um banco ali, e eu fazendo isolamento, cada site dentro de um servidor, dentro de um EC2, ó. Se eu pegar aqui lá na US East, North Virginia, e pegar um EC2 aqui do mais barato TG4 Nano, ó. Beleza, é esse preço aqui que eu tenho. Pera, aqui. É esse preço por hora, ó.
Então, esse preço por hora... 0,0042 por hora. Um dia tem 24 horas, um mês tem 30 dias, $3. Beleza? Então você sai pelo precinho de cada site $3 e aí você já tem todo o resto da infraestrutura de pé. RDS, EC2, aí a gente joga fora o servidor de e-mail, a gente joga fora o servidor de DNS e fica um negócio mais contido, sabe? Então, será que realmente vale a pena? Eu acho que não. Eu tô chegando nessa conclusão aqui. Se a gente sobe uma configuração assim, eu acho que fica mais em conta. E a gente ganha toda essa questão de isolamento e tal, de graça, né? Então eu quero trazer um pouco mais de detalhamento nisso ainda, mas esses são os meus aprendizados, tá? Então, legal, WHM e cPanel fazem, né, servem para você fazer um Virtual Private Server, você oferecer isso, hospedar múltiplos sites no mesmo lugar. Ele dentro dele tem diversas softwares open source, integra tudo, ele tem um painel visual. E eu acho que é isso. Licenças, tem um sistema operacional interessante ali, o Cloud Linux. Então, se você curtiu, deixa aí seu like, deixa seu subscribe. Tamo junto. Essa live aqui vai exigir corte, certo? Porque a gente, infelizmente, não conseguiu mostrar algum